Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem? Sétimo ano, como estão vocês? Professora Eliana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão de geografia, tá certo? Sétimo ano, se liga aí que é hora da revisão de geografia. E como eu já havia dito aos senhores, vai cair regionalização brasileira sim, tá certo? Divisão regional do IBGE, dividindo o Brasil em 5 macro-regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Se ligar nisso daí, que vai ter uma questãozinha perguntando aos senhores, tá certo? Sobre esse conceito. E uma outra divisão que é chamada de divisão geoeconômica. Essa divisão divide o Brasil em 3 macro-regiões. Região número 1, e se ligar na nomenclatura e no numeral, beleza? Não no numeral, porque eu posso inverter a ordem, mas se ligar na localização. Ó, a Amazônia, essa aqui de cima, é só se ligar no estado do Amazonas, beleza? Região Nordeste, é só se ligar na nossa região. E região Centro-Sul, foca no sul do país, beleza? Se liga aí, porque eu posso trazer, olha, numerações diferentes, tá? A divisão do IBGE é baseada nas divisões políticas administrativas dos estados, beleza? É por isso que é no limite perfeito dos estados, não interfere, tá? Já a divisão geoeconômica não, ela pega um pedacinho, olha, de Minas Gerais, ela vai pegar um pedaço do Mato Grosso, ela vai pegar aqui, ó, na região amazônica, um pedaço do Maranhão. Então ela vai atuar de acordo com as grandes vegetações, com os grandes biomas que atuam nessa região, certo? Na região amazônica, vamos adivinhar, bom, a floresta amazônica. Na região Nordeste, a área de influência da Caatinga, e na região Sul, tá certo, a área de influência do Cerrado. Beleza? Então, basicamente vai ser isso. Se ligar nas regionalizações, uma instituída pelo IBGE, divisão regional oficial do Brasil, tá certo? Divide o Brasil em 5 macro-regiões, e uma outra chamada de geoeconômica, certo? Essa não é oficial, essa é baseada aí nos estudos dos biomas dos vegetais, e que muitos livros já trazem essa divisão, tá certo? Ficar ligado na disposição dela, ó, a Amazônia lá em cima, o Nordeste, que é a nossa região, e a região Centro-Sul, beleza? Ai, desculpa, então se ligar aí nessa colocação, geoeconômica em 3, divisão regional instituída pelo IBGE em 5. Vai cair uma questãozinha sobre essa. Eu já havia dito para vocês, tá? Região Norte vai compor aí 7 estados. São eles, né? Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins. Professora, eu preciso saber, sempre é bom, né? O Nordeste vai compor o maior número de estados, tá certo? Vai do Maranhão à região da Bahia, ó, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, beleza? Centro-Oeste corresponde ao Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Sudeste a Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E o Sul apenas 3 estados, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, beleza? O Norte, algumas características gerais, é a mais extensa das regiões, ou seja, a maior de todas as regiões. Ocupa quase metade do território, tá certo? E é a menos povoada. Tá? Então, vão cair características dessas regiões para vocês identificarem quem elas são, beleza? Tem como principal característica a presença da floresta amazônica. Então, é claro que estamos falando aí da região norte e o nordeste, né? O nordeste é bem diferente, é caracterizado pela existência aí de grandes contrastes natural, tá certo? Devido à presença do sertão, da seca, né? Sociais, existem pessoas muito ricas e muito pobres. Na região amazônica também, tá? Mas a pobreza ainda é
meio que a maior parte. No Nordeste há realmente uma grande concentração de ricos e uma grande concentração de pobres e miseráveis, beleza? E econômicos, graças ao fator sertanejo. Por razões históricas, grande parte da população encontra-se, olha, no litoral, beleza? Grande parte se concentra no litoral. O interior, dominado pelo clima semiárido, é bem menos povoado, graças à presença aí do sertão. Ok? Então, se ligar nas características. Falou na presença da Caatinga, falou do Nordeste. A região Centro-Oeste, professor, é a região menos populosa, tá certo? Ou seja, moram poucas pessoas em relação ao nível de Brasil nessa região. Concentra apenas cerca de 7% da população brasileira. Caracteriza-se aí por ser uma região de fronteira econômica muito grande, porque há um desenvolvimento forte de grãos nessa região, tá certo? Principalmente voltado para a agricultura moderna. Falando em agricultura moderna e grãos, é a região Centro-Oeste, tá? O Sudeste, né? Como não falar dele, é a região mais populosa, né? Que concentra aí um nível de industrialização bem alto. Considerado a mais desenvolvida do país, é também a região mais urbanizada, ou seja, moram muitas pessoas no Sudeste brasileiro, tá certo? Cerca de 90% da população vive nas cidades, é claro, porque lá há possibilidade de empregos, melhores qualidades de vida, então tem todo aí esse fator. Já a região Sul, né? Em termos de qualidade, é uma das melhores regiões para se viver no Brasil, tá certo? Mesmo sendo aí a região menos extensa, ou seja, ela é pequena, apresentando aí características marcantes no clima subtropical, é a Europa brasileira, né? Porque lá vai nevar, lá vão ter climas diferenciados, ou seja, mais frios, tá certo? É voltado para a agropecuária, é só lembrar aí do chimarrão gaúcho e do churrasco que eles gostam tanto, tá certo? E assim, a atividade industrial é muito importante na região também. Tanto o Sul como o Sudeste se destacam bastante nessa questão industrial. Lembrando que o Sudeste está em maior evidência. Então, se ligar nas características, porque vão vir lá algumas características das regiões e vocês têm que identificar sobre qual região nós estamos aí falando, tá certo? Já as regiões geoeconômicas, né? Bom, as regiões geoeconômicas, tá certo? É uma divisão, Amazônia, Nordeste, Centro-Sul, é uma divisão aí do geógrafo Pedro Pinchas, tá? Não do IBGE, que vai ser um grupo de geógrafos que irão trabalhar, não. É uma ideia aí do geógrafo Pedro Pinchas que vai dar prioridade, tá certo? A questão principalmente dos grupos vegetacionais e vai adotar o critério baseado nas características econômicas do espaço, tá? Exemplo, esse pedacinho do Maranhão tem mais a ver com a região do Pará e do Tocantins do que com a galera do Piauí, tá certo? Economicamente falando. Esse pedacinho da Bahia que foi grifado aí na região de Minas Gerais tem características mais próximas, né? Esse pedacinho de Minas Gerais tem características mais próximas da Bahia do que de Minas Gerais, que vai sofrer uma influência muito forte de São Paulo, tá? Essa divisão ela não obedece aos estados, não. Ela vai obedecer aí a critérios mais naturais, tá certo? E também econômicos de fato, né? A questão da influência econômica. Mas aquilo muito não vai cair, não. Vai cair mais a localização da Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Tá? Não podíamos esquecer dele, o nosso Nordeste, que foi tão bem trabalhado, estão lembrados? Nosso Nordeste foi trabalhado demais, né? Vocês estão craques aí no nosso Nordeste. Sobre o nosso Nordeste, professor, o que é que vai cair? Bom, o que vai cair, senhores, são aí as sub-regiões do Nordeste, e é bom ficar ligado na colocação também. Independente do numeral, eu trouxe o numeral aqui para mostrar a vocês que vai cair enumerado, mas não que vai ser essa ordem, tá certo, senhores? E pode até ser, quem sabe? Não sei. Pode ser que seja invertido, pode ser que esteja aí bem misturadas as ordens, tá? O nosso Nordeste, ele é dividido em 4 sub-regiões, também chamadas de mesorregiões.
Se o Brasil é dividido em 5 macro-regiões, grandes regiões, o Nordeste, que é uma das macro-regiões do Brasil, é dividido em mesorregiões, que são regiões menores, ou seja, medianas, tá? É dividido em micro-regiões também, mas são várias, então só vamos estudar as mesorregiões, beleza? E quais são as mesorregiões? Vocês também já estão muito craques nisso. É a região aí do meio norte, corresponde a essa região aqui, olha, do Maranhão e do Piauí. É a região do Sertão, tá? Que vai ser a maior região do Nordeste. Então, o Nordeste vai estar sempre em evidência nessa questão da seca, justamente por isso, porque o Sertão é a maior parte, engloba a maior parte desse território, tá? O Agreste, que é esse ponto roxinho aqui, e a zona da mata, que é onde nós moramos, tá? A zona da mata, ela fica aqui, ó, beirando o Oceano Atlântico, beleza? Por isso o nome Zona da Mata o que? Atlântica, beleza? Nós temos o Agreste, que é uma transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga, presente no sertão, tá certo? E nós vamos ter o meio norte, que vai ser uma zona de transição também, entre o sertão e a floresta equatorial, presente aqui, olha, no norte do país, tá? É aqui que vai estar presente a Mata dos Cocais, né? O babaçu, a carnaúba, que a gente tanto trabalhou, beleza? Então se ligar, onde é que está o meio norte, onde é que está o sertão, onde é que está o Agreste, onde é que está aí a zona da mata, beleza? Vai estar classificadozinho dessa forma para que os senhores identifiquem e saibam a característica, como eu acabei de citar, de cada uma delas, tá certo? Uma outra coisa bem importante que vocês deverão saber é o seguinte, tá? Por exemplo, mais ou menos os estados que vão pegar. Por exemplo, Maranhão e Piauí, meio norte, como vocês estão vendo. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, tá? Alagoas, Sergipe, Bahia. Todos os outros estados pegam a região sertaneja, porém, o único que só tem uma única região é o Ceará. Vejam, tá, que o Maranhão ele está dividido entre, né, o meio norte e a Amazônia, nós vimos isso. O Piauí está dividido entre o sertão e o meio norte, certo? A Bahia está dividida entre Zona da Mata, Agreste e Sertão, Sergipe, Zona da Mata, Agreste, Sertão, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Quando chega na área do Ceará, nem tem Zona da Mata e nem tem meio norte, ou nem tem o meio norte e nem tem o Agreste, beleza? Eita, eu falei meio norte, não foi? Esse número 4 aqui, olha, senhores, é a Zona da Mata, o número 3 é o Agreste e o amarelinho, número 2 é o Sertão. O Ceará vai ser o único estado, tá certo, que está completamente na região sertaneja, não tem nenhuma pontinha em nenhuma outra mesorregião, nem no meio norte, nem no Agreste, nem na Zona da Mata, beleza? Se ligar nessa informação, por isso que eu trouxe a disposição aí dos estados para vocês observarem, tá? Vão ter questões relacionadas também ainda sobre o Nordeste, no que diz respeito à vegetação, tá? Então, qual seria, professora, a vegetação dessa região? Bom, a vegetação, como eu já havia dito para vocês lá nas zonas de transições, aliás, nas sub-regiões do Nordeste, Mata Atlântica aqui no litoral, tá certo? Aí nós vamos ter Mata Atlântica e Caatinga aqui no Agreste, porque é uma transição, é a saída de uma e entrando na outra. Nós vamos ter a Caatinga e alguns pontinhos poucos isolados de cerrado aqui na região do Sertão, tá certo? E nós vamos ter, senhores, aqui a presença do cerrado e a presença da floresta amazônica no meio norte,
tá bom? Então, no meio norte vão estar presentes, se liga aí, duas, tá? Tanto no meio norte como no agreste. No meio norte é Caatinga, ou no meio norte é saída da Caatinga, entrou no Cerrado, começa a floresta amazônica. Então, no meio norte eu tenho a presença principalmente do Cerrado e da floresta amazônica. Na região sertaneja, eu vou ter a presença da Caatinga em maior quantidade. No agreste, nós vamos ter Caatinga e floresta atlântica, né, ou floresta tropical. E na região litorânea, que é na zona da mata, nós temos a Mata Atlântica. Então, essa aí é o nosso grupo de vegetações presentes na região Nordeste, tá certo? Vai ter uma questãozinha também que vai trabalhar o que? Os tipos climáticos do Nordeste, certo? Vejam aqui, ó, quando eu falo da presença da floresta amazônica, eu tenho que ter o clima equatorial úmido. Então, como seria a pergunta, professora? A pergunta seria, tá certo? Quais os tipos climáticos presentes aí na região Nordeste? Então, nós vamos ter o equatorial, não se assuste, por conta daquele pedacinho de floresta equatorial, né, floresta amazônica lá na região do Maranhão. Nós temos o tropical, que é a maior parcela, tá certo? Nós temos o semiárido, beleza? E nós temos o litorâneo úmido oceânico, tá? Então nós vamos ter 4 tipos climáticos. Eu não coloquei aqui, nós temos o tropical em maior parte, que vai dar a presença aí do cerrado. Professora, a senhora não colocou o tropical de altitude? Não, porque é algo mais isolado, quando a gente estuda mais os estados. Percebam que aí a gente está estudando a região do Nordeste. Quando a gente estuda o estado, aí a gente coloca o tropical de altitude, tá certo? Porque alguns lugares vão apresentar, como por exemplo a região de Gravatá, Garanhuns, Taquaritinga do Norte, aqui no nosso Pernambuco, tá certo? Então vamos aí recapitular quais são os tipos climáticos. Equatorial, lá naquela pontinha do Maranhão, tá? O tropical, espalhado aí, dando a possibilidade para a presença do cerrado, como vimos. O tropical litorâneo, também chamado de úmido ou oceânico, graças à presença do oceano. E o semiárido, que vai dar a possibilidade de formação da caatinga. Então, nessa lógica, o clima é o espelho da vegetação. E a vegetação é o espelho do clima, tá certo? Por quê? Porque o clima é o que regula a quantidade de água e a vegetação, ela vai se formar a partir da água, grande ou pequena. Então, ela depende aí do clima para crescer ou não, tá certo? Então, essas são as características, beleza? Senhores do 7º ano, essa foi aí a nossa revisão, tá certo? Tá muito tranquilona, né? Vem pedindo aqui os tipos climáticos, as formações vegetacionais. Se ligar na questão do Ceará, que está presente apenas em uma mesorregião nordestina, né? Os estados também, a classificação das sub-regiões, meio norte, sertão, agreste, zona da mata, você precisa saber quem é quem, independente do número, tá certo? As regiões geoeconômicas, não vai cair essa questão aqui das características, não, vai cair o nome delas, né? Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Algumas características gerais das 5 macro-regiões do IBGE, tá certo? E o que seria regionalização, que seria dividir por partes semelhantes, por partes iguais, características semelhantes. Mas o que vai cair não é o conceito em si de regionalização, e sim quais são as regionalizações do Brasil. Regionalização regional, né, divisão regional do IBGE e geoeconômica, tá certo, senhores? Essa foi a nossa revisão de geografia. Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!